Brazil has quality news media, some excellent journalists, and I'd always learn a lot. But let me tell you something. These newspapers, for the most part, show the reality of only about 20% of Brazilian society. Our panelists today, for different reasons, excel at focusing attention on issues that really matter to Brazil's majority. And these are issues such as conditions in Brazil's prisons, such as day-to-day life in the favelas, that some people would prefer to ignore. As human beings, we like to be on our comfort zones. Why to bother ourselves to go and to really, face that reality? There is no glamour, and it's tough. And once I think that you face it, you bring the responsibility to you. You bring the responsibility to where you are, because that reality that you see on the life of an incarcerated individual, it's a reality that goes, much beyond what you see. It's a reality that has, started off from the time that he was born or from the time that his parents were born. So we go back to decades. My provocation here and my provocation to my friends and to everyone who, has a voice, we must see the world that ought to be. We must see the world that we want to create for the next generations. Brazil is saying that it has a drug problem, and right now they think that they have a crack problem. I assure you, they don't. They have a poverty problem. They have a racial discrimination problem. They have a poor or lack of education problem. And so I think that we in the United States have played a central role in manipulating the world into believing that drugs were the enemy. And when you say that, the enemy becomes the people, the poor people primarily. E tem que se pensar que o caminho das escolhas erradas é apenas um caminho e é o único caminho. Esse é o funil do Brasil, principalmente para pobres, negros e moradores de favela. This is what happens when people are shut out of society. They create alternative economies, and drug trafficking is certainly one of those alternative economies. One way you deal with that alternative economy is that you have some regulated legal market. Decriminalization certainly will help in terms of not having people go to prison. That would certainly make sure the prison population does not balloon like it has in the United States. That certainly is true. But so we have to be careful about what we're trying to target. If we're targeting selectively incarceration, absolutely. Decriminalization is a way to go. I'm very annoyed to listen to people and governments saying that there isn't money for this, because the money is there, so much so that we see the big financial scandal that we are facing in the country. So I have paid my taxes, and everyone that I know, the Brazilian economy is very, formalized. We have people paying taxes now as we have never got before, which means that the money is there. We want to have the service delivered. The money is there. It's a lack of management, and we cannot substitute lack of management by lack of humanity. I don't think there is an incentive for things to move in a different direction in Brazil. Without that incentives, I mean, I think that what needs to happen is that political officials, for example, there need to be embarrassed on a global sort of scale. It just seems as though the Brazilians don't have the history of protest and demonstration. They need to actually educate people. Without educating poor people, you're going to have this. And the education right now for common folks is not that good, and particularly just basic primary and secondary education. That's the thing that needs to be done. If we're talking about changing that society, poor people have to be educated to understand that this is wrong. The only one who can offer to everyone education is the government, is the public sector. So we do need to change the mind of the public sector and stop, addressing personal agendas, political agendas, when it comes to education. Queria dizer que esse encontro, ao mesmo tempo, me deixa feliz e triste, porque no Brasil a gente vive essa situação extrema de extermínio, de preconceito, e a gente consegue botar isso tudo, os governantes e as pessoas que podem mudar a realidade do Brasil de alguma forma, colocam tudo como se fosse problema da segurança, pensam a segurança a partir da polícia e miram a favela como alvo.
I was recently hiring somebody to work with me at Purpose Driven Resources, and a person told me, "No, I have a brilliant candidate for you, but if you don't mind, she's black." And I was, Oh my God. yeah, I was speechless. And I said, even more now, I want to introduce her. But it does not happen because people are mean. It happens because it's been the way. It's been the way. It's been the way forever. We are the last ones to abolish slavery. And we never discussed that very, very profoundly. In Rio, this is now policy where the black kids coming from the favelas are stopped on the weekends on their way. They take the bus to the beach. On the way to the beach, they're taken off the bus, taken to the police station, and held there for the day as crime prevention. They didn't commit a crime. We don't know if they were about to commit a crime. There was no sort of indication that they were. But this is public policy. E aí a perseguição a pobres, pretos, favelados se multiplica e sai das favelas. Já não acontecem mais apenas naqueles territórios, mas como na situação do ônibus ou em diversas outras, a gente continua sendo segregado. Então não há nem um sinal de um discurso como esse, de forma ampla, de forma participativa, no Brasil. Voz da Comunidade, Papo Reto, são instituições que a gente vai sobrevivendo com bolsa, com apoio de fundações, com dinheiro que vai entrando. Quando a gente já está quase sem ar, arruma um parceiro que faz a gente usar a bombinha de respiração e seguir mais um tempo. Mas é sempre no limite, inclusive, para quem está tentando transformar esse campo do social. Por quê? Porque o Voz da Comunidade ele faz uma comunicação de cidadania. Ele briga pelos direitos básicos das pessoas, um saneamento básico, uma moradia, uma água. O Papo Reto, ele trabalha com a questão física do humano, do direito humano, contra a violência, contra o abuso, contra o extermínio. São trabalhos distantes e complementares. O Brasil não está conseguindo resolver. Então, eu acredito que esse espaço que a gente está aqui hoje, eu fui muito contemplado pela fala dos amigos de mesa, que a gente está construindo um grito conjunto que diz que está tudo errado no Brasil e que a gente precisa começar uma discussão, porque, pós toda essa situação que já foi exposta, as medidas que se tomam é revistar ônibus, colocar as favelas como espaços militarizados, e nunca se pensa as coisas básicas que poderiam resolver tudo isso. A gente continua com os mesmos problemas de sempre. É saneamento básico, é uma educação ruim, a saúde ruim, e apenas. E nunca houve uma ampla discussão. Apenas se fala e se pensa e se age a partir da segurança e de uma segurança armada, de uma segurança que visa conter esses pobres e esses negros, e não trazer para participar da construção de uma cidade. E a favela é a maior prova de potência, sabe? Porque a favela ela é formada por pessoas pobres, com dificuldades diversas, e mesmo assim, diante de extermínio e de violações, conseguem sorrir, conseguem pensar em coletivo, conseguem criar metodologias próprias para os seus problemas que os governantes não conseguem resolver. Eu, com 11 anos de idade, eu comecei a perceber, quando meu avô comprava Jornal Globo, Jornal Extra, jornais, comecei a perceber que não havia uma representatividade da favela ali, não existia uma notícia que falasse do lugar onde eu morava, a não ser a violência, né? Sempre se via no jornal, era tiroteios, a violência, as mortes, etc. E eu comecei a perceber que tinha alguma coisa ali que precisava mudar de alguma forma, e como que eu podia fazer isso. E comecei a perceber que esses problemas poderiam ser resolvidos através desse jornal, e muitas das pessoas poderiam ter visibilidade ali a partir desse caminho da comunicação. Eu comecei a publicar sobre falta de água, falta de saneamento básico, infraestrutura, comecei a falar dessas faltas de energia, enfim, falta de investimento e do olhar do poder público, né? Hoje nós estamos atuando diretamente dentro das comunidades do Alemão, né, com um jornal. Foi um desafio muito grande, porque, primeiro, por ser criança, então as pessoas não acreditavam muito que era eu que fazia, as pessoas achavam sempre que tinha algum político por trás. É que muitas vezes o jornalista, o repórter, narravam a situação
quando não na entrada da favela, distante, dentro do escritório, muitas vezes tendo como fonte de informação a própria polícia e apenas. Ou seja, não contemplando até o que o jornalismo se propõe, que é as versões de um fato. Levava apenas um lado dessa situação. E aí, com esse aparelho, a gente começou a fazer revolução. Enquanto governos ou pessoas que poderiam transformar a nossa realidade viraram as costas, isso aqui foi a nossa arma. Enquanto uns pensavam com arma de fogo, tanto governos e policiais, quanto jovens amigos nossos que também acharam que a saída, que a solução era armamento e enfrentamento, nós encontramos nisso a potência de expor a situação real de quem vive em meio aos conflitos, em meio ao que dizem sobre nós mesmos nos tornamos aqueles que falam sobre a nossa realidade. E aí, quando aconteceu a invasão no Complexo do Alemão em 2010, né, onde todo mundo deve lembrar daquelas imagens dos traficantes correndo, né, para uma área lá do Alemão, a polícia atirando, aquela situação toda, muitas pessoas estavam acompanhando pelo mundo inteiro, né, pela televisão, estavam acompanhando nas rádios, nos jornais. Eu uso muito o Twitter, né, e nessa época eu tinha cerca de 500 seguidores no Twitter, eram meus amigos da escola, alguns professores, etc. E essas pessoas que estavam também acompanhando pela televisão começaram a perguntar se eu estava bem, se eu estava seguro, se eu estava em casa, o que estava acontecendo, porque todo mundo estava vendo pela televisão, mas muita gente não sabia a real situação, como que estava, o que estava acontecendo. E aí eu fui atualizar o meu Twitter, que na época eu tinha uns 500, e já tinham cerca de 14, 15 mil pessoas seguindo, e eu não sabia também da onde vinha aquele tudo de pessoas. E aí eu descobri que Luciano Huck, Glória Pérez, Preta Gil, diversas personalidades do Brasil começaram a publicar nos seus perfis do Twitter que eu morava dentro da comunidade, que as pessoas estavam assistindo pela televisão, podiam também me perguntar pelo Twitter, sei lá, alguma coisa do tipo. Tem mais consciência na mídia tradicional agora de que a vida em lugares como o Complexo do Alemão é diferente e que tem que aparecer? Eu acho, sim, que a gente tem uma ideia embrionária que nós temos discutido muito nesse grupo, tanto do PDR quanto da Humanitas, que é um novo conceito de uma filantropia que comece de baixo para cima, de uma filantropia que crie um relacionamento e essa conexão da conectividade entre as duas partes. E o verdadeiro investimento não é o investimento só financeiro, mas ele é um investimento intelectual, ele é um investimento de vida. Vidas que semeiam vidas. Eu acho que hoje, com a pacificação, com as UPPs, eles se falam muito dessas favelas pacificadas, mas são 38 favelas pacificadas. E no Rio são mais de 1.200 favelas, e as outras favelas acontecem coisas absurdas e ninguém fala nada, não são noticiadas. Então, eu não sei até onde é esse interesse da mídia de falar, de fato, da favela, ou especificamente do Complexo do Alemão, ou de uma favela da Rocinha, de alguns territórios que são conhecidos e o mundo muitas vezes conhece, já ouviu falar. A gente percebe a mídia ainda muito perdida, mas com um espaço de querer se aproximar mais. E eu acredito que isso se vem com essa luta, porque antes havia o interesse apenas de falar, mas sem um aprofundamento. Mas como houve uma oportunidade, uma forma de nós falarmos por nós mesmos e que isso se multiplicou como os seguidores do René e como tantas outras situações, a mídia precisou se repensar e ainda está nesse processo. Eu acredito que a comunicação no Brasil e no mundo, né, não é só o 13 de junho no Brasil, o junho de 2013 ou a Primavera Árabe, né, o mundo inteiro, com o avanço da internet, está se repensando a comunicação como um todo. Tudo isso está muito paralelo. Então, há uma tentativa de aproximação, mas ainda muito distante, porque eles mesmos estão se entendendo, percebendo o que são esses jovens comunicadores populares que têm tanta audiência ou mais às vezes do que os próprios programas deles. E para mudar essa situação,
eu jogo essa pergunta para todos nós, Renê Silva, eu e todos aqui estamos compartilhando uma realidade. Essa é a nossa realidade e nós, com microações, estamos tentando mudar de alguma forma. E vocês, passando a ter conhecimento dessa realidade, dessa situação não ser apenas minha, mas nossa, o que a gente pode fazer? Então, é valorizar essas pessoas, acreditar que essas pessoas estão criando do zero alternativas não apenas para a sua realidade, mas para o todo, e apoiar essa situação. Aqui a gente tem uma potência de sobrevivência de transformar o nosso espaço. Às vezes a gente não tem apoio ou quem nos ouça. A gente tem essa missão importante de falar com os nossos dentro do Complexo do Alemão, mas também a gente tenta, de todas as formas, mostrar e dizer para todas as pessoas que a gente puder, como vocês, por exemplo, que a gente tem uma solução e que a gente precisa da ajuda de vocês. E aí, cabe a cada um pensar se vale a pena ajudar. Então, eu acredito que oportunidades como essa que a gente está tendo é de dizer, olha, a gente tem um problema e a gente tem a solução para esse problema. A gente só não tem como linkar os dois. E, às vezes, o que falta para a gente linkar é fazer isso aqui, ó. Eu tenho um problema, você tem como me apoiar, e a gente cria junto uma solução, e isso vai transformando. O que falta é isso, é ter interesse em transformar de fato.